E aí, galera, hoje a gente vai falar sobre o uso da régua. Mas, prof, eu já sei usar régua, não é só a gente botar na folha que o risco fica reto? Tem bem mais sobre a régua pra gente conhecer. Vamos lá? Primeira coisa, conhecendo a nossa régua. Aqui eu peguei um exemplo de uma régua de 15 centímetros. O que é centímetro, prof? Essa é a primeira coisa que a gente vai falar. Cada um desses pedacinhos se chama centímetro. E o centímetro, ele é uma parte de 100 do metro. Ou seja, se a gente pegasse 1 metro e dividisse em 100 partes, cada uma dessas partezinhas se chamaria centímetro. Olhando na nossa régua, então, nós temos tantos centímetros quanto for o tamanho da régua. Nesse meu caso aqui, a minha régua tem 30 centímetros. Mas, prof, ainda tem aqueles risquinhos pequenininhos. O que eles são? Eles estão ali só para enfeite? Claro que não. Eu ampliei aqui um pouquinho para a gente conseguir enxergar melhor. Esse pedacinho aqui, na verdade, essa distância entre os dois pedacinhos, na verdade, essa distância se chama milímetro. Então, cada um destes pedacinhos na régua se chama milímetro. E o milímetro, então, vocês já devem ter se dado conta, né? Se o centímetro era o metro dividido em 100, o milímetro é o metro dividido em 1000. Então, realmente, se pegasse 1 metro e dividisse em 1000 partezinhas, cada uma dessas partes seria 1 milímetro, esse espacinho pequenininho na régua. Conhecendo a régua, então, agora vamos passar para o uso dela. E que a gente tem que prestar bastante atenção, que eu já vi muito aluno fazer em aula. Quando a gente vai fazer uma medição com a régua, a gente começa no zero. A gente não pode começar no início da régua, porque esse espaço ele está em branco, nós não estamos medindo nada com ele, certo? Agora sim, para medir um segmento. Segmento significa pedaço, porque uma reta ela é infinita. A gente chama de segmento de reta cada um daqueles pedacinhos de reta que a gente encontrar. A gente vai fazer assim. Dei para vocês esse segmento de reta verde. O que a gente faz? A gente encaixa a régua lá no comecinho do segmento e vê até onde ele se estende. Neste caso aqui, ele se estendeu até o 9. Então, nós podemos dizer que este segmento de reta tem 9 centímetros. Já este outro aqui, nós colocamos a régua no início do segmento. Prof, mas e se eu colocasse a régua aqui? O que eu faria então? Colocaria a régua virada de cabeça para baixo e mediria daqui para cá, sem problemas, porque tanto medindo daqui de um lado para o outro, quanto da outra extremidade, o segmento é o mesmo. Então, a medida vai ser a mesma também, certo? O que eu não posso fazer é colocar outra medida aqui no início que não seja o zero. Porque se eu começasse, por exemplo, a medir pelo 2, eu não chegaria no 12, eu chegaria no 14, porque eu já comecei medindo errado. Aí a importância de sempre colocar o zero no início da medição, beleza? Então, o segundo segmento foi até o 12, ou seja, ele tem 12 centímetros. Mas, prof, e se o meu segmento de reta ele não for certinho, ou no 11, ou no 9, ou no 8, se ele for ali nos milímetros que tu ensinou, o que vai acontecer? Por exemplo, este segmento amarelo, o que aconteceu com ele? Ele foi mais do que 6 centímetros, mas não chegou nos 7 centímetros. Então, nós vamos contar quantos milímetros ele andou. Então, foi 6 e depois nós andamos 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Como que a gente faz essa notação? Como o milímetro ele é o centímetro dividido em 10 partes, e hoje a gente ainda não vai falar dos números decimais, isso é só lá no 6º ano. Mas eu já vou mostrar para vocês um pouquinho. A gente usa os décimos, que seria aquela casa depois da vírgula, que vocês já devem ter visto números com vírgula em algum lugar, como no preço, em algumas medidas e tantas outras situações. Então, nós escreveríamos 6 centímetros e esse vírgula 5 significa que o milímetro ele é parte, na verdade, a 10ª parte, né, do nosso centímetro. Então,
6,5 significa 6 centímetros e 5 milímetros. O próximo também vai acontecer a mesma coisa, ó. Ele passou do 5, mas não chegou no 6, então nós vamos contar os milímetros. 1, 2, ou seja, 5,2 centímetros, que seria 5 centímetros e 2 milímetros. E aí, tá fácil? Última coisa, então. Aprendemos a medir, aprendemos sobre centímetros, aprendemos sobre milímetros, vimos um pouquinho até dos números decimais, que é conteúdo lá da frente. Mas, prof, e se eu quiser desenhar o meu segmento, como é que eu faço para não errar a medida? Vamos fazer o seguinte. Para desenhar um segmento de reta de qualquer tamanho, a gente marca o 0 e o ponto de chegada. Depois é só traçar o nosso segmento. Digamos que eu quisesse desenhar um segmento de 8 centímetros. Eu marcaria o 0, que é o meu ponto inicial, o 8, que é o meu ponto de chegada. Agora, eu já sei exatamente o tamanho correspondente a 8 centímetros. Tudo que eu tenho que fazer é traçar o meu segmento. Certo, galerinha? Independente do tamanho, digamos que fosse 10,7. 10 centímetros e 7 milímetros. Então, eu colocaria o meu ponto inicial, né? Aqui eu viria 10,1, 2... Ah, prof, eu não quero contar até o 7. Essa marquinha do meio, ela marca exatamente 5 milímetros, para saber onde é a metade entre um centímetro e outro. Então, eu já poderia fazer 10, 10,5, 10,6, 10,7. Faria o meu ponto final aqui e traçaria o meu segmento de reta. Então, galerinha, sobre a régua é isso. Sempre que vocês forem fazer uma medição, então, lembra de começar no 0, isso é muito importante. E também, quando vocês forem desenhar o segmento de reta de vocês, ponto inicial no 0, ponto final onde vocês quiserem, tudo o que tem que fazer depois, traçar aquela reta. Para hoje era isso, um beijo para vocês, espero que não tenham mais dúvidas sobre o uso da régua. Até a próxima!